Fala pessoal, tudo bom com vocês? Usar ou não usar removedor? Para que serve removedor? É perda de tempo usar removedor? Uma perda de tempo. É gasto de dinheiro? É sobre essa questão que a gente vai debater nesse vídeo e vai esclarecer o porquê, ou talvez o não porquê, de usar um removedor para prótese capilar. Nos acompanhem e aprenda um pouco mais. Tem até discoteca, né, no outro. Vou botar isso no vídeo, viu? Batedor. Então, é um dilema muito grande que várias pessoas chegam e perguntam, olha, uso ou não uso o removedor? Chega aqui para nós no WhatsApp, vários WhatsApps que a gente tem aqui. Chega pra gente no Instagram, chega pra gente aqui no nosso canal do YouTube, chega pra gente no meu WhatsApp direto, no meu e-mail, no site da empresa. Essa pergunta é muito comum. Por que eu devo usar o removedor? E por que tem pessoas que nem usam removedor? Gente, eu quero só esclarecer uma coisa. Se existe um removedor, é porque tem um propósito. Agora, existem vários tipos de produtos que podem ser usados como removedor para a prótese capilar. Por exemplo, existem os removedores propriamente ditos, que são, por exemplo, o C22, é o Pure, é o Orange, é o Adjuste, ou qualquer um outro aí do mercado que seja ou que tenha sido desenvolvido para aquela função de descolar a fita, de tirar um resíduo, de facilitar a remoção da peça na cabeça, ou até mesmo para soltar um mega hair de queratina, um mega hair daquele invisível de fita. Mas eu sei que o foco aqui não é mega hair, é prótese capilar. Porém, o princípio vai ser o mesmo. Esses são os produtos recomendáveis de fábrica para se usar. Agora, os removedores que não são de fábrica para usar, que são os desenvolvidos em casa ou... Meu Deus. Sabe sozinho aqui. Esses são removedores específicos para essas funções, descolamento, limpeza, etc. Agora, existem removedores que são desenvolvidos de maneira empírica para aquela função. Por exemplo, álcool é um removedor, é um solvente. Vinagre é um solvente. Óleo Johnson é um solvente, é um óleo, certo? Óleo de cacau é um solvente. Por exemplo, acetona é um solvente. Então, todos esses também são usados, mas não são desenvolvidos para aquele princípio. Eu estou aqui justamente para debater isso, porque muitas pessoas dizem assim, olha, Emanuel, a minha prótese ficou com resíduo. Por quê? Não usou o removedor da forma certa. Emanuel, minha prótese está rachando. Por quê? Porque muitas vezes usou muito álcool. O álcool é muito ácido, racha a peça. Emanuel, eu estou colocando a fita e a fita não está mais colando, porque a prótese capilar absorveu algum tipo de removedor, de solvente que você colocou, ficou encharcada na base dela. E aí vai chegar a fita ou a cola e não vai aderir bem. Emanuel, a minha cabeça não está mais aceitando aquela fita. Por que será? Será que tem a ver com o removedor? Pode ser que sim. Resíduos que são aglutinados nos poros, que o organismo fica excretando. Tem várias situações que a gente tem dois caminhos. Ou usa o produto específico, ou não usa o produto específico. E por uma economia, às vezes, vai gerar um gasto. Às vezes aquela economia que é barato, é um barato que vai ser caro. E às vezes aquilo que é caro vai ser barato, porque o propósito dele vai ser eficiente na ação que ele vai proporcionar para você. Vamos colocar na balança. Agora, tem um outro fator. Isso é um fator monetário, é um fator de dinheiro. Você vai ou gastar mais ou gastar menos, enfim, ou danificar a peça ou não. Agora, existe um fator muito mais importante, gente. É um fator de saúde. Tem muitas pessoas que têm aversão, que têm alergia, que têm uma irritação devido a um produto que é usado de maneira imprópria, ou para aquele uso, ou na proporção errada. Tem pessoas que têm alergia, sim, alergia ao uso de algum solvente que se coloca na cabeça. Tem pessoas que têm um problema de irritação na pele, não é uma alergia, seria uma irritação. Tem pessoas que têm problema nas mãos quando pegam o produto, fica cheio de bolinha na mão. Isso sem contar que se você não usar removedor, quando você for puxar a peça, você pode gerar uma alopécia,
por tração. Você pode rasgar a peça que você está. Você pode, no caso, machucar sua pele, sua cabeça, deixar um cabelo encravado. Então, sabendo disso tudo, pessoal, eu acho que está muito claro que se existe um removedor para aquela função, eu acho que deve ser usado. Porque a saúde da gente, o bem-estar da gente, o conforto que a gente tem e a segurança que a gente vai ter no uso daquele produto vai ser muito melhor e muito mais vantajoso para a gente do que a gente procurar vias alternativas que pode causar constrangimentos e desgaste de várias naturezas. Bom, se você está com a gente até esse momento aqui nesse vídeo, eu gostaria de saber se você em algum momento já usou aquele removedor que não era específico, às vezes por um momento de sufoco, ou se você já precisou de removedor e não tinha. Pois é, escreve aqui embaixo, fala alguma coisa, que isso é tão importante para a gente. Cada coisa que você falar aqui, pode ter certeza que você, além de estar ajudando o nosso canal, está ajudando a centenas de pessoas que vai te agradecer. Então, se você está assistindo a gente aqui no YouTube e gostou desse conteúdo, dá aquele like. E se você não é inscrito, se inscreve. Toda semana a gente tem 2 vídeos com temas, com ações, com situações diferentes para a gente enriquecer aí nosso portfólio de conhecimento. Por hoje é só, deixo aquele abraço e a gente se vê daqui a alguns segundos no próximo vídeo. Tchau, tchau!